Aqui é onde o bicho pega. Como o Fusca, o carro era muito barulhento para os ocupantes. Com um carburador, já era difícil para os habitantes se ouvirem numa conversa. Agora você imagina quando o carro passou a ter dois carburadores. Principalmente em velocidades mais altas, ficava bem difícil você conseguir ouvir. Em modelos de melhor acabamento, houve uma tentativa de melhorar o isolamento acústico interno, mas que não resolveu o problema 100%. E aqui é que entra uma dica de você conseguir melhorar, né, esse problema. Claro que não dá para você resolver 100%, mas você consegue aí diminuir um pouco essa questão do barulho, que é investindo em mantas acústicas para poderem cobrir o tampão do motor. Fazendo uso disso, você consegue melhorar sensivelmente o barulho interno. Se você está assistindo esse vídeo e tem um Brasília e fez uso dessas mantas acústicas, deixa aqui nos comentários também o seu relato, tá? Se você acha que resolveu bem ou fez pouca diferença, é muito importante a sua opinião para nós também. Fraca estabilidade. O carro é muito ruim de curva. E uma das formas de resolver isso é uma receitinha básica que era usada desde a época em que o Brasília foi vendido como 0 km, é fazendo uso de duas coisas que são muito comuns na customização até hoje, tá bom? A primeira delas é você rebaixar a suspensão do carro para que ele fique mais próximo ao solo. Toda vez que você rebaixa a suspensão do carro, você deixa ele mais estável, você diminui o centro de gravidade e faz com que o carro fique mais estável. Além disso, o uso de pneus radiais, principalmente em duas medidas muito específicas que eram mais usados na época, um deles é o 175/80 aro 14 e o outro era o 185/70 aro 13. Essas duas medidas de pneus eram as mais usadas na época para quando as pessoas buscavam customizar um Brasília e fazia com que o carro ficasse mais estável. Então, se você quer ir por um lado de uma receitinha um pouco mais de época, né, você pode optar por essa configuração aí de pneus e rodas para deixar o seu carro mais estável, assim como também um leve rebaixamento da suspensão. Porta-malas. Aqui um outro problema é o porta-malas, porque apesar da proposta familiar, o Brasília tinha apenas um pequeno porta-malas na frente, de 135 litros. Não havia nem um chiqueirinho atrás do banco traseiro, como no Fusca. E aqui pesa o fato do Brasília ter usado o motor de ventoinha alta, que simplesmente impediu que o carro tivesse um segundo porta-malas atrás, igual na Variant. Uma alternativa era você colocar as malas acima do tampão do motor, só que aí corria-se o risco de que, numa freada um pouco mais brusca, essas malas caíssem sobre os ocupantes da frente. Era um risco que sempre corria. Então não é a melhor opção, apesar de ser muito comum, né, os donos de Brasília usarem e terem colocado as malas aí acima. Uma outra alternativa seria você instalar um bagageiro de teto, que é também um item de época muitíssimo utilizado. Não era raro você ver Brasílias com esses bagageiros de teto que as pessoas levavam as suas malas a mais na parte de cima do carro. Consumo elevado. Segundo os dados da época, o Brasília fazia 9 km por litro no ciclo urbano e 11 km por litro no ciclo rodoviário. Mas não é raro você ver donos de Brasília falando que fazem médias aí de 7 no ciclo urbano e algo em torno de 10 no rodoviário. Para um carro que tinha uma proposta aí de um carro urbano, realmente é muito. Inclusive, na época, você tinha algumas revistas que faziam os testes e o carro já rendia menos do que isso, fazia algo em torno de 8, né? Então, não é um dos carros mais econômicos para poder se ter. Esse é um dos problemas também do Brasília. Por fim, é o seu desempenho sofrível. O Brasília chegava a 132 km por hora na versão 1600, mas a real é que acima dos 100 km por hora é muito difícil você manter o carro nessa velocidade. Ele perde velocidade muito rápido, então é um carro de desempenho muito ruim. Uma forma de você resolver esse problema é justamente fazendo upgrades aí no motor, indo mais para preparação mesmo. O consumo não tem muito como você resolver, mas pelo menos a parte do desempenho já é algo que você consegue melhorar sensivelmente. Há várias receitas de customização para você poder investir no Brasília e fazer com que o ponteiro ali do velocímetro atinja velocidades mais altas.